10 anos, o envolvimento de crianças e adolescentes em atos infracionais aumentou de forma bem acelerada. Só no Amazonas, por exemplo, e apenas no primeiro semestre deste ano, o índice de crianças e adolescentes que praticaram algum tipo de infração, como roubo e furto, subiu 90% se comparado com o mesmo período do ano passado. O que mais assustou foi o crescimento de homicídios e a participação em assassinatos. Para falarmos sobre este assunto, sobre essa pesquisa que é do Tribunal de Justiça do Amazonas, hoje no Band Cidade Entrevista eu converso com o coordenador geral dos Conselhos Tutelares aqui no estado do Amazonas, João Furtado. João, boa noite, bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite. João, começamos o Band Cidade hoje com uma pergunta bem polêmica e que você chegou a me responder há um ano quando esteve aqui nessa bancada. Como é que está a situação dos conselheiros que se envolveram ou continuam se envolvendo em casos aí não muito legais? A situação de conselheiros que se envolveram em situações que desabonaram a sua conduta, no caso, em termos dos conselhos tutelares, alguns foram retirados do conselho, não estão mais trabalhando, né? Estão respondendo o processo na parte civil, né, a parte criminal, e a tendência é essa, se não tiver condizente com a função no caso, é a retirada mesmo. Qual é a verdadeira atribuição de um conselheiro tutelar, individualmente, e do conselho tutelar, de uma forma ampla? A atribuição, na verdade, é do conselho tutelar. Ela, particularmente, a principal está exatamente no seu artigo 131, que é zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Direitos fundamentais, direito à saúde, ao esporte, ao lazer, à educação, a todos esses direitos realmente que perpetuam a vida de uma criança e de um adolescente. João, quando a gente fala do trabalho do Conselho Tutelar, geralmente vocês estão envolvidos em situações bem constrangedoras. Vão atender algum assassinato envolvendo crianças, algum crime envolvendo crianças, o que realmente caracteriza crime contra menor de idade? Crime é tudo que de repente for feito em termos de violência contra a criança e o adolescente, espancamento, qualquer situação de tortura, exploração do trabalho infantil, abuso sexual, qualquer tipo de situação de violência praticada contra a criança e o adolescente. Isso aí se pune o agressor, no caso, através de abertura de inquéritos policiais e muitas vezes com representações ao Ministério Público para que tome providência. 3 tipos, por exemplo, agressão verbal, agressão física ou assassinato. Há uma diferença de julgamento para esses 3 casos? Sim, com certeza. A gente tem acompanhado algumas situações e, geralmente, nessas situações, no caso, são promovidas que o adolescente que cometeu algum ato infracional ou cometeu algum ato infracional, ele seja realmente penalizado. Tanto é que nós temos assim, situações, na unidade malfeitosa, temos situações... Mas quando essa situação é contra o adolescente? Essa é a primeira pergunta. Contra o adolescente? O adolescente. Contra o adolescente, no caso, a pessoa que cometeu esse agravante irá responder perante a justiça. Agora o Conselho Tutelar está em plena eleição. Como é que está funcionando isso? Para que realmente serve essa eleição? Como é que está o andamento? Esse processo de escolha é determinado no artigo 139 da Lei Federal 8.069/90. Quem é responsável pelo processo de escolha é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ele que organiza todo o processo e é uma nova eleição, novos candidatos, outras pessoas, no caso, que estão se candidatando também para essas vagas de conselheiros tutelares em todas as zonas da cidade de Manaus. E a situação é de reeleição para alguns conselheiros que não estão ainda no seu segundo mandato. Por exemplo, eu estou no segundo mandato, não concorro mais à eleição de conselheiro tutelar, né? Tem que passar 3 anos fora, se por acaso quiser me candidatar novamente, eu passo 3 anos fora e aí sim volto à função. A população em si participa dessa votação ou não? A população ela é aberta para toda a comunidade, para toda a sociedade, através com o título de diretor, você vota nos colégios da sua respectiva zona. Então é uma coisa bem organizada mesmo, que tem que dar certo e tem que fazer funcionar esse parâmetro em termos de processo eletivo. E o responsável para esse questionamento, no caso, é exatamente o CMDCA, que tem que fazer um processo limpo, um processo realmente com uma configuração de uma eleição com responsabilidade de colocar pessoas que queiram realmente brigar pelos direitos da criança e do adolescente. Os candidatos, quem é que pode concorrer? Pessoa com idoneidade moral, no caso, comprovada, maior de 21 anos e morar no município, no caso, né?
Então, tem todo um procedimento e, além disso aí, tem outras situações que são criadas exatamente pelo próprio CMDCA para que possa realmente haver uma seleção, né? Então, tem que trabalhar com crianças por um determinado tempo, tem que estar a entidade que trabalha com essas crianças, que essa pessoa participa, tem que estar exatamente inscrita no CMDCA também. Algumas coisas que realmente são pedidas para o candidato. E voltando à situação de agressão, crimes contra crianças e adolescentes, em muitas situações de agressão contra crianças e adolescentes, o fim é a morte. Foi o que aconteceu no último dia 20 de maio de 2011, quando a repórter Samira Benoliel e o cinegrafista Jackson Rodrigues fizeram uma reportagem mostrando que uma criança morreu depois de ser maltratada pelos pais. Teixeira, de apenas 4 anos, deu entrada no pronto-socorro da criança na tarde desta quinta-feira. De acordo com os pais, a menina teria machucado a barriga enquanto brincava no balanço. Ainda na noite de quinta-feira, os médicos que atenderam a criança, desconfiados, acionaram a polícia. Mas, segundo os funcionários que não quiseram gravar entrevista, os pais haviam sumido. De acordo com as investigações, Romerido Teixeira, de 26 anos, agredia a filha constantemente. Maria Alice ainda foi submetida a uma cirurgia, mas morreu na madrugada desta sexta-feira. Verificamos que essa situação já havia acontecido há uma semana atrás. E a criança estava sendo negligenciada, não foi feito o atendimento médico logo no início. O Conselho Tutelar resgatou a outra filha do casal de 6 meses, que também estava sofrendo maus tratos. Realmente foi comprovado que ela estava muito doente, agora a criança estava com o olho roxo, e essa criança foi medicada no pronto-socorro da criança, e agora nós estamos dando medida protetiva com ela aqui no Janel Dolly, até o Juizado da Infância e da Juventude tomar as providências cabíveis. Com quem que essa... É um absurdo mesmo, né? E você que está em casa pode denunciar qualquer tipo de violência contra a criança, principalmente quando a violência, infelizmente, acaba como nessa situação que a gente viu na reportagem. O telefone do Conselho Tutelar é 08.000 92 1407. Repetindo, 08.000 92 1407. João, nesse caso, o que é que foi feito até hoje? Ele já foi resolvido, solucionado? Como é que está? Está sob a determinação da Justiça para que ela tome providência, né? O Conselho fez a parte dela, que fez todos os encaminhamentos, encaminhou a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente, as providências ficou ao âmbito da Justiça. Agora, para que o Judiciário tome as providências e determine o que vai ser feito em relação a essa trágica morte dessa criança, no caso, que aconteceu. Tem alguma coisa que atrapalha na hora do Conselho Tutelar tentar dar andamento nesse tipo de crime, que é uma covardia? Nós ainda pecamos em algumas situações exatamente porque nós aqui temos o IML, no caso, que faz o trabalho dele, mas ainda é demorado nessa situação todinha, dessas apurações, quanto às violências cometidas contra crianças e adolescentes. Nós precisamos de maior agilidade nesse ponto, para que de repente as coisas realmente pudessem correr muito mais rápido junto ao Judiciário. Hoje, a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente, nós ainda temos uma delegacia somente, agora funcionando em regime de plantão. Graças a Deus, a doutora Linda Glaucia e todos os delegados do Dr. Paulo têm se empenhado muito em querer resolver os problemas mesmo, mas ainda é uma só delegacia para toda a cidade de Manaus e para todo o estado do Amazonas. E na prevenção, para evitar acidentes, crimes como este que a gente viu na reportagem, tem algum trabalho específico do Conselho Tutelar ou não? Nós ministramos palestras nas escolas referente aos cuidados que os pais têm que ter com os filhos, conversamos com os pais diretamente nessas reuniões, pedindo que de repente eles dêem a atenção necessária, que não tire a criança do seu raio de visão, que a criança possa estar sempre acompanhada do pai ou do responsável por essa criança, e de preferência que ela esteja em segurança, no caso, né, e que a criança não seja maltratada. Para que, de repente, a gente possa exatamente pedir que as crianças tenham um franco desenvolvimento e dizer aos pais que eles possam realmente não contrapor a legislação que poderá vir a puni-los. Agora, João, essa informação, essas palestras são voltadas para os pais terem cuidado com seus filhos em relação à sociedade em si, em relação aos perigos que a sociedade oferece. Mas quando o perigo é o pai ou a mãe, o que fazer? Realmente isso aí é um alarmante, no caso, muito grande, e a gente verifica que muitos pais realmente não estão preparados para assumir essa responsabilidade de ser pai ou ser mãe, realmente. Então nós temos aí, estamos clamando a população, no caso, você que não pode ter filho, no caso, não nasceu para ser pai e mãe, no caso, não faça. Agora, existe alguma espécie de fiscalização ou trabalho voltado exclusivamente
para as escolas, que a gente sabe que é um parceiro muito forte da criançada, é um parceiro muito forte do Conselho Tutelar, até mesmo da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, há esse tipo de fiscalização, por exemplo, em lan houses que estão próximas de escola, para tentar evitar a vulnerabilidade dessas crianças e adolescentes? Não existe uma normatização em termos dessas lan houses que está funcionando próximo das escolas, né? O que a gente está vendo exatamente é que existe um fator predominante. As escolas estão ali próximo da lan house. A lan house realmente não se atém a situações de não deixar e cumprir o que está determinado no alvará, que permite a faixa etária, como diz a faixa etária, que é acompanhado do pai ou responsável, e ainda vem aquela situação de que está fazendo a inclusão digital na lan house. Muitas vezes eu digo que não, né? Tá? O cuidado do pai. Exatamente, é o pai que tem que fazer acompanhamento. Ok, João, a gente dá uma pausa no Band Cidade Entrevista de hoje e daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre Conselho Tutelar. Você continua aí.